Renata falando por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre um livro que eu li recentemente que se chama Brand Storytelling. Além de livros de ficção, de romance, a gente também precisa ter um tempo para ler livros para nos desenvolvermos, não é mesmo? E é por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Essa aqui é a edição que a editora H1 fez. Eu tenho um carinho muito grande pela editora H1 porque eles fazem assim uma diagramação belíssima dos livros, as traduções que eles fazem, muito bem feito mesmo o trabalho editorial que eles produzem. O livro Brand Storytelling, ele vai falar então sobre construção de marca, e em especial uma marca que ela é construída através da história. Então, como eu trabalhei, vou contar um pouquinho da minha jornada profissional, né? Eu sou professora de formação, pedagoga de formação, e nos últimos 5 anos eu tenho atuado numa empresa de educação online, então de cursos online. E aí nessa empresa eu passei por diversas áreas até chegar onde eu estou hoje, que eu sou uma head de operações. Então eu cuido de toda a operação, faço a gestão de todo o time. E aí, como eu já passei na área tanto de marketing como na área do atendimento, eu consegui ter uma nova percepção do trabalho como um todo que essa empresa executa com esse livro Brand Storytelling. Então ele vai falar muito sobre colocar o cliente no centro, sobre você saber enquanto empresa fazer com que o cliente conte a história da sua empresa e propague a cultura da sua empresa e com isso conecte com outras pessoas que têm o mesmo intuito, o mesmo objetivo, as mesmas crenças. Então é muito mais do que você, por exemplo, querer viralizar por viralizar, fazer um marketing onde você não tem profundidade, não tem, por exemplo, história mesmo, essência, sabe? Transbordando ali. E aí, uma coisa que a Miri Rodrigues ela vai trabalhar é tô olhando aqui pro lado porque eu separei alguns pontos para trabalhar contigo, né? Então, o que a Miri Rodrigues ela vai falar? Que a marca, ela vai muito além do não depender de todo dia postar para ser lembrada, porque hoje com o digital acontece muito essa premissa, né? Não, você precisa postar todo dia para sua marca ser lembrada, senão as pessoas vão esquecer de você, porque é muita coisa, muito estímulo que tá rolando por aí. A Miri, ela traz uma outra abordagem, ela vai falar justamente que quando você tem uma marca com um storytelling tão envolvente, não necessariamente você precisa postar todo dia para ser lembrado. E aí eu me recordo muito de propagandas lá da década de 90 que são muito marcantes e que elas contavam uma história ali. E a gente não precisava ver toda hora para lembrar daquela história, fixava muito na cabeça. Me veio muito também a propaganda dos pôneis malditos, que ganhou prêmio até, que fixava muito na cabeça aquela história, aquela marca, enfim. Óbvio que aqui ela vai falar muito além do fixar, ela vai falar justamente de você colocar um cliente ali para contar a história da marca. Em especial numa empresa de educação, isso faz muito sentido, porque a gente está lidando justamente com o transbordar, com o aprendizado do outro, com a evolução do outro. E aí quando você vai criar uma marca, vou trazer um exemplo da empresa que eu trabalho, que é uma empresa que acredita que as pessoas precisam desenvolver a sua comunicação para que elas sejam vistas, respeitadas e inclusive muito bem pagas para isso. E aí quando a gente traz, e muito além do ser bem pago, é uma empresa que defende muito o lance do amor, da verdade, do respeito. E aí, muito mais do que a marca contar isso, é muito mais interessante quando os clientes acabam propagando essa mensagem da marca. E aí que forma a cultura mesmo. A cultura de um time, a cultura da marca como um todo. E é justamente nesse contexto que a Miri Rodrigues ela vai trabalhar. E aqui eu separei um grande insight que é o seguinte: brand storytelling não é sobre a sua marca ser o herói, é sobre o cliente ser o herói e a sua marca ser o guia. Para aí pra pensar, não sei se você trabalha com alguma coisa que você precisa vender algo, ou que você vende um serviço, que você vende mesmo um produto. Você está sabendo colocar o seu cliente como um herói da própria história dele? Você está sabendo mostrar qual que é o diferencial da sua marca ali? Vou trazer um exemplo para nós aqui de novo, que é da expertise que eu tenho trabalhado e desenvolvido. Vamos lá. Como nossa empresa
empresa é uma empresa que desenvolve comunicadores, a empresa que eu trabalho desenvolve comunicadores, então, obviamente, quando eu vou contar uma história dessa pessoa, eu preciso mostrar a jornada de herói que ela teve. Então, geralmente, um antes e um depois muito forte, falando, olha, antes essa pessoa ela era extremamente tímida, eu mesmo fui um avatar, uma pessoa transformada pelo conteúdo da empresa do qual eu trabalho, porque eu era extremamente tímida, eu não falava em público, eu morria de medo até de falar no telefone, e hoje eu tenho aqui gravado vídeos, eu gosto de propagar o que eu tenho aprendido aqui nas redes sociais também. Então, você percebe como, muito além de você falar assim, nossa, minha marca é muito boa, olha só como eu sou incrível, olha só como isso vai transformar a sua vida, é muito mais de você falar sobre as pessoas que realmente foram transformadas por aquilo e contar a jornada de herói delas. E aqui ela vai trazer também outros aprendizados que eu anotei, por exemplo, sobre você gerar uma experiência com a marca para que a pessoa realmente sinta pertencente a ela, sinta-se realmente de uma forma afetiva, um relacionamento afetivo com aquela marca, tenha um cuidado, tenha... Vou falar então da Coca-Cola. Eu particularmente tenho memórias afetivas, principalmente no Natal, por conta da logo do Natal, porque a gente em família no Natal se reunia, a gente adora beber uma coquinha gelada, enfim. Então você relaciona também a experiência da marca com memórias afetivas que esse cliente vai ter. E também, segundo aprendizado que eu coloquei aqui, que storytelling é cultura interna antes de ser marketing. Então não adianta nada você falar ao vento o que você acredita, o que você defende, se você não vive isso dentro da sua marca e o seu time também não vive isso, porque vai ficar muito superficial, muito falso. E também sobre consistência, porque muito além de você querer viralizar, um vídeo é sobre você se manter consistente nas histórias que você está propagando, nas histórias que você está defendendo, nas histórias que você está contando por aí. A leitura como um todo é uma leitura densa, eu fiz várias anotações, é um livro de estudo, vamos falar um pouquinho sobre a parte escrita. É uma leitura densa sim, mas é uma leitura que é interessante, principalmente se você tá nessa vibe de querer aprender sobre marca, posicionamento, sobre contar história, vale super a pena, ó, eu fiz várias anotações aqui ao longo do livro. Inclusive, a última anotação que eu anotei aqui, ó. Você precisa ser um coadjuvante da sua marca se você quiser mostrar que o cliente é o centro dela. Então, você não precisa aparecer, tá no centro o tempo todo para contar, para falar que a sua história é boa. É um livro que tem várias reflexões até para você colocar em prática, então ele é um ótimo livro para você ler, você anota, você estuda, você coloca em prática. Eu demorei em torno de um mês para ler ele, porque ele realmente é denso e ele é um livro de estudos. Mas é um livro que, assim, com certeza vale você consultar novamente, com certeza é um livro para você, de tempos em tempos, verificar as suas anotações para se inspirar, para criar uma nova narrativa ali para tua marca. E aí, você já leu esse livro? Já teve alguma experiência com ele? Quer que eu traga outros livros também que eu tenho lido técnicos? Deixa aqui no comentário. Se você quiser algum outro conteúdo diferente também que eu possa trazer, deixa aqui no comentário. O seu feedback é extremamente fundamental para mim. Se gerou valor, comenta #valor e até o nosso próximo episódio. Tchau!